Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui iniciando nossa live de hoje, nossa live de quarta-feira. Hoje vamos ter um convidado muito especial, que é o Fernando, tá? Fernando que trabalha com a gente aqui no Instituto de Olhos Cidade Canção, para falar sobre um assunto muito bacana que pode com certeza ajudar bastante gente com informações bem úteis aí, tá bom? Pessoal, tudo bem aí? Estão me ouvindo com som? Tá tudo certinho? Tudo ok? Então vamos começar aqui o nosso bate-papo dessa quarta-feira. O Fernando aqui já entrou, então eu vou fazer o convite para ele participar aqui com a gente. É muito bem-vindo à nossa live. Para quem sabe, já está entrando ali já. Beleza, então. Obrigado, Cida. Oi. Fizemos o convite aqui, vamos lá. Entrou Fernando, tá me ouvindo? Olá. Fernando, eu não estou te vendo aqui. Você está me ouvindo, Fernando? Vou cancelar e fazer de novo o pedido aqui. Cancelando e fazendo de novo aqui. Alguma coisa não deu muito certo aqui na conexão, gente. Bom, enquanto eu estou fazendo o convite... agora sim. Alô, boa noite. Boa noite. Tá ouvindo aí, Fernando? Tô ouvindo. Tá conseguindo me escutar bem? Maravilha. Tá, joia, então. Agora tá beleza. Aquela hora a conexão por algum problema não tava dando para te ver aqui, mas acredito que agora tá tudo resolvido. Bom, Fernando, seja bem-vindo. Né, já é um costume nosso aqui, nós estamos fazendo essas lives de quartas-feiras, né, para levar informação, conhecimento, para discutir com os nossos pacientes, as pessoas que acompanham aqui, para falar sobre problemas de visão e principalmente, não só de problemas, mas de dicas de saúde, né, questões que podem ajudar essas pessoas a melhorar a qualidade de vida e problemas de visão que elas, por acaso, possam ter. Né? E hoje nós escolhemos um tema especial para falar, porque é coisa que você sabe muito bem, né? Que é sobre o exame de fundo do olho, falar sobre a nossa retina, principalmente. Né? Primeiro de tudo, Fernando, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você. Então, boa noite aí, obrigado pelo convite aí, o Wilson. Então, meu nome é Fernando Gonzalez, tá? Eu sou médico retinólogo ali do Instituto de Olhos Cidade Canção. Estou trabalhando atualmente com o Dr. Wilson. Eu faço essa parte de retina ali no Instituto. Também faço essa parte de retina em Cianorte, Londrina e Managuari também. Eu estou trabalhando na região inteira, na verdade, aqui do norte do Paraná, né? Eu me formei em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, fiz especialização em Londrina, fiz especialização em São Paulo, e agora eu comecei a trabalhar pela região para poder ver, né, os casos de retina, que é uma área ainda pouco conhecida pela população de uma forma geral, né? Então a gente está aí começando a atender a população aí, tentando explicar de uma maneira fácil para tentar entender como funciona, né, e quais doenças podemos ver na retina mesmo. Maravilha. Eu sempre costumo falar nas nossas lives aqui, Fernando, né, que inclusive já fiz lives com outros especialistas, né, falando da importância de a gente tratar do ser humano como um todo, né, não só o órgão, o olho, que é importante, mas que muitas vezes está relacionado com outras doenças que afetam o corpo como um todo. Né? E o interessante é que esse exame de fundo do olho é um exame muito importante, faz parte do exame preventivo oftalmológico, aquele que a gente deve fazer com uma regularidade, não só para verificar o grau, como alguns pensam, mas para sim diagnosticar, prevenir e tratar doenças que podem levar a um comprometimento muitas vezes irreversível da visão.
né? Então, daí a importância do exame oftalmológico, aquele exame que a gente faz regularmente, né? Que na maioria das vezes é orientado uma vez ao ano, mas dependendo de cada caso, isso pode variar, né? E o tema de hoje vai falar exatamente do exame do fundo do olho, né? E não só disso, né? Do que tem relacionado com isso, com o exame do fundo do olho, né? E a gente começa a nossa conversa, assim, Fernando, se você permitir, falando a importância do exame oftalmológico, né? Nós já introduzimos aqui, né? O exame oftalmológico é muito mais do que verificar a pressão verificar o exame do grau. A gente verifica a pressão do olho, a gente verifica se existem doenças externas, a gente verifica se existem doenças retinianas e principalmente o que é, vamos dizer assim, não é raro, mas infelizmente não seria o ideal, é a gente às vezes descobrir doenças sistêmicas com o diagnóstico do fundo do olho, né? Eu acredito que eu já fiz esse diagnóstico, você com certeza deve ter feito várias vezes também, pessoas que nem sabiam que tinham, por exemplo, diabetes, né? Que é uma doença muito traiçoeira e que às vezes não sabia, a gente descobriu no exame do fundo do olho. E o que você tem a falar mais desse exame oftalmológico preventivo, principalmente relacionado à tua área, de repente, uma outra coisa? Então, na verdade, assim, o que eu costumo dizer é que o olho, ele é um sistema óptico, ele não é apenas questão de grau, né? Muitas vezes essas pessoas vão atrás do oftalmo justamente para procurar um óculos, né? Falando que o óculos não tá bom, o óculos não tá bom, o óculos não tá bom. Mas é difícil às vezes entender que não é só o óculos, né? Como o Wilson falou, né? Não é apenas grau, não é apenas a questão desse óculos que vai ser o suficiente para ter uma boa visão. Então, dentro de tudo isso que faz parte do olho, a gente tem a catarata, a gente tem a parte anterior do olho, a gente tem o gel que forma o olho e temos também a retina. Então, todos têm que estar em perfeita sintonia para poder ter uma boa visão. O exame oftalmológico, ele compreende todas essas partes. Além do grau, temos ainda a parte de ver como é que está o tamanho da catarata, se precisa fazer uma cirurgia de catarata ou não, se tem alguma outra coisa nessa parte anterior que está levando uma baixa de visão. Olho seco é uma causa que os pacientes, às vezes, eles se queixam muito de ardência, e o próprio olho seco já dá uma baixa de visão. Ele está embaixado. Quando um paciente chega reclamando que está com embaçamento o tempo todo, e quando pisca melhora, normalmente o olho está seco. E não é só grau, no caso, né? E também tem uma parte da retina que é interessante, que o fundo de olho, você consegue ter como se fosse uma janelinha do que está acontecendo no nosso organismo, né? É um processo bem interessante. E todos os vasinhos que saem ali, né, no fundo do olho, você consegue ter uma noção, né, da parte sistêmica da pessoa. Diabetes, você tem sinaizinhos pequenos, porque a diabetes adora fazer pequenos machucadinhos em pequenos vasos. E no olho a gente tem vasos extremamente pequenos, são os menores vasos que a gente tem praticamente no corpo. Do mesmo jeito, pressão alta, hipertensão. A hipertensão é um outro processo que muitas vezes as pessoas não sabem, muitas vezes as pessoas têm picos de pressões durante o dia, não é o tempo todo hipertensa, mas tem picos de pressões, e no olho você consegue ver que tem alguma coisa diferente, nos vasos principalmente, mostrando que essa pessoa está tendo picos de pressões. Aí a gente consegue orientar, falando, vamos fazer um rastreio, vamos fazer um controle dessa pressão do senhor, para a gente ver se não está com uma pressão muito alta ou não, assim como outras causas. Então, eu, como retinólogo, né, eu sempre indico fazer o fundo de olho também, né? Eu acredito que todo oftalmologista sempre avalia o fundo de olho. Só que o fundo de olho é só uma pequena parte do exame interno, da parte interna do olho, né? É como se fosse a parte de trás do olho. Porém, tem a parte de cima, a parte de baixo e a parte dos lados. Para a gente poder fazer essa avaliação mais completa, aí a gente faz o mapeamento de retina, que é um exame um pouco mais complexo que isso. Normalmente é indicado quando você vê alguma alteração nesse fundo de olho. Então, eu acredito que o fundo de olho faz parte praticamente da rotina oftalmológica, né? E é muito importante, como você falou, varia de paciente para paciente. Se um paciente apresenta um problema um pouco mais sério, precisa fazer esses exames mais regularmente, a cada 3 meses, a cada 6 meses.
E se for um exame mais normal, cada 1 ou cada 2 anos, mas isso tudo varia das orientações que a gente faz na avaliação oftalmológica ali do paciente mesmo, né? É interessante isso que você acabou de dizer, né? A avaliação oftalmológica, exame de fundo do olho, né? Eu me lembrei agora, você falando, um paciente que eu atendi em Nova Esperança, que a queixa dele foi que a visão dele teve uma queda súbita de visão e que depois voltou a ter a visão, né? Isso me chamou um pouco a atenção, fiz exame de fundo do olho, tinha algumas alterações ali que lembravam pequenas oclusões vasculares. Esse paciente, a princípio, não tinha nenhuma outra doença, mas eu desconfiei que ele tivesse tido um AIT, né, nesse caso específico. Caminhei para o cardiologista e descobri que ele tinha uma arritmia, e a arritmia gera trombos que causam coágulos, né, esses coágulos, na verdade, esses trombos que tem no coração, podem ocasionar até AVC, né, um acidente vascular cerebral, a pessoa acabar indo a óbito ou ter algumas sequelas, às vezes até definitiva. Então, para ver que o exame de fundo do olho, o exame oftalmológico, muitas vezes ele pode diagnosticar e até tratar doenças sistêmicas, né, ajudar pelo menos nesse sentido, né, como esse exemplo que eu acabei de lembrar agora, né. E uma coisa que você acabou de dizer assim, né, o exame de fundo do olho deveria ser um exame fundamental para ser feito em toda avaliação oftalmológica, de rotina, né. Mas eu acredito que você também, né, a gente vê que não é sempre, infelizmente, que acontece, mesmo com alguns colegas médicos, não vejo motivo para não ser feito, mas infelizmente alguns, talvez por correria ou algum outro motivo, não fazem, né, e isso é fundamental, é muito importante, faz parte do exame preventivo, né, do exame oftalmológico preventivo. Maravilha, Fernando. Mais alguma coisa a acrescentar essa parte aí? Não, essa questão que você falou, assim, de encaminhar para o cardiologista, né, eu gosto muito dessa multidisciplinaridade, né, o olho, como eu disse, ele é uma janelinha do que está acontecendo. Muitas vezes, então, quando a gente detecta alguma alteração, tem alterações de tudo que é tipo que pode dar no olho, né, desde causas infecciosas, causas inflamatórias, né, do reumatismo, que o pessoal fala mais popularmente, né, então, a gente com a própria causa cardiológica, né, então a gente, muito interessante essa parte que a gente consegue fazer, consegue encaminhar um paciente, né, que às vezes não sabe que tem uma doença, né, que vai para um neurologista, para um cardiologista, e daí começa a investigar e começa a tratar. Isso eu acho muito importante e fundamental também, né, e até mesmo conseguir detectar essas doenças e ajudar o paciente, né, a prevenir alguma coisa, eu acho uma parte essencial da medicina e da oftalmologia também, né. Então, eu acho essa parte bem interessante, bem legal. É isso aí. Bom, a gente já falou mais ou menos isso que eu vou repetir aqui, que você comentou, na verdade. E o exame de olho é fundamental, né? E nem sempre, numa consulta de rotina, é necessário é feito aquele exame mais completo, que às vezes precisa dilatar e tudo mais, né? Mas muitas vezes com o exame bem feito de fundoscopia, com o oftalmoscópio direto, com o panoptique, ou com a lentezinha de biomicroscopia, aquela que vê lá no fundo do olho, né? Já consegue ver muita coisa, né? O exame de fundo do olho é fundamental, por exemplo, para diagnosticar, ajudar no diagnóstico do glaucoma, que muitas vezes é uma doença silenciosa, né? A pessoa, para quem não sabe, glaucoma é uma doença do nervo do olho, que é provocada principalmente quando a pessoa tem pressão alta no olho. E muitas vezes não sente nada. Eu até gosto de comparar a pressão ocular, em termos de sintoma, com a pressão do corpo. Quantas pessoas estão por aí com pressão alta, sanguínea, pressão sistêmica e não sabem? A pressão do olho é quase a mesma coisa nesse sentido, ele não dá sintoma. Ou quando dá, já é tarde, ou quando a pressão está extremamente alta. E isso já pode ter levado a sequelas que são, muitas vezes, irreversíveis, né? Mas, em alguns momentos, é necessário dilatar, tá? Uma das indicações, o Fernando pode falar mais a respeito, é o diabetes mesmo. O diabetes hoje junto com o glaucoma, está ali mais ou menos equivalente, é uma das principais causas de cegueira hoje no mundo, né? Então, irreversível, não tem o que fazer depois.
Então, o diabetes precisa ser feita uma varredura mais completa, verificar alterações, né? Mas aí, Fernando, fala você um pouquinho a respeito dessa e talvez de outras indicações para fazer a dilatação do olho. Então, as indicações assim, de dilatação do olho, normalmente elas estão baseadas numa baixa visão, né, que a pessoa ela apresenta, ou alterações nesse fundo de olho que se faz, às vezes sem dilatar realmente, né? Ou até mesmo um controle de miopia, um controle da diabetes, um controle da hipertensão ou qualquer outra causa sistêmica que possa vir a afetar o olho que o médico oftalmologista ache necessário. Então, assim, baseado na diabetes, que é uma das doenças mais comuns que a gente tem aqui no nosso meio, realmente, ela age atingindo os pequenos vasinhos do corpo. Então, todas as nossas extremidades, elas acabam sendo afetadas na diabetes. Então, extremidades de dedos, extremidades dos pés, né, pés, olhos, são todas áreas que têm pequenos vasinhos, e a diabetes adora machucar os pequenos vasos, porque são os vasos que são os mais fracos, realmente. Então, a diabetes é a principal causa de amputação de pé, né? Já partimos por aí. Ela mata todos os nervos que a gente tem naquela área e vai causando uma morte isquêmica, né? Mesmo com a chegada de sangue, mas ela causa uma morte isquêmica porque acaba danificando, né, todos os tecidos que estão ali. E no olho não é diferente. No olho a gente tem nessa parte de entrada dos vasos dentro do olho, os vasos são de um calibre um pouquinho aumentado. Quando ele vai se espalhando dentro do olho, ele começa a diminuir muito esse calibre. E a diabetes age justamente nesses vasinhos pequenininhos. Ela começa com pequenos sangramentozinhos que são imperceptíveis na visão, né? E normalmente essas lesões acontecem em pessoas que têm uma diabetes controlada de longa data, né? Então, pessoas que acabaram de descobrir diabetes. Normalmente, essas pessoas elas não sabiam que tinham a diabetes. Essa diabetes já começou a agir muito tempo antes, às vezes 5, 10 anos. E só foi descobrir ali por um exame de rotina, às vezes, né, paliativo ali mesmo. E o que acontece? Quando descobre, vai lá a fazer uma avaliação oftalmológica e vê que tem algumas lesõezinhas na diabetes também. Então, a diabetes, na verdade, no olho, começa a ter lesões depois de 20 anos de doença, para você ter uma ideia. Né? É muito tempo, a não ser que a diabetes for muito descontrolada, daí ela consegue atingir o olho mais cedo, né? Exatamente. Então, ela vai fazer essas microlesões. Essas lesões são, no início, são lesões que são, de certa forma, controláveis, né? Se você conseguir fazer um diagnóstico precoce, você consegue até controlar, fazer o tratamento certinho. Fazer um tratamento com laser, no caso, né? Que é a diabetes, a gente faz tratamento com laser. Só que a maioria das vezes, se o paciente consegue controlar a diabetes, essa doença é controlada também dentro do olho, tá? O problema é quando não consegue controlar. Aí começa a dar muita complicação. Começa a ter locais que a gente chama de edema, que são inchaços localizados. E esses locais normalmente são áreas que a gente enxerga, a gente foca as coisas, né? Que é dentro do olho, dentro da retina, a gente tem uma área especial que a gente chama de mácula, que é o local que a gente foca as coisas. Quando essa mácula é atingida por um inchaço, algum tipo de edema, a pessoa não consegue enxergar, a pessoa fica com a visão embaçada. E se isso demora muito para ser tratado, começa a ter lesões irreversíveis, não consegue voltar ao que era. Por isso que todo diabético é muito importante fazer avaliações de fundo de olho, porque quando descobre a doença, normalmente já tem algum grau de acometimento ocular, entende? Quando tem algum grau de acometimento ocular inicial, conseguimos fazer as orientações necessárias ou até mesmo o tratamento necessário para o controle da doença. Se ela começa a avançar muito, é muito difícil de você conseguir controlar e retornar ao normal, ao que a gente considera normal. Então, esse que é o grande problema da diabetes. Hipertensão é a mesma coisa. Hipertensão pode causar oclusões no olho, pode causar sangramentos no olho.
Da mesma forma, infecções podem levar a uma perda súbita da visão. Então, é uma série de coisas que podem causar. Mas a diabetes, ela causa esses tipos de lesõezinhas pequenininhas que são imperceptíveis e com o tempo vão se agravando. E aí o diagnóstico precoce faz toda a diferença para o resultado visual dessa pessoa, né? Uma vez que, como você comentou, o diagnóstico precoce permite o tratamento e muitas vezes a estabilização dessa doença, né? Só completando um pouquinho o que você disse, mas com outras palavras, né? O diabetes descontrolado seria o excesso de açúcar no sangue, vamos dizer assim, bem simplesmente, torna o sangue mais viscoso, mais denso, e aí é difícil dele passar em todos aqueles vasinhos muito pequenininhos que a gente tem em algumas partes do corpo, como o olho. E aí vai obstruindo, vai morrendo aqueles vasinhos ali. O organismo tenta achar alternativas de levar sangue para as outras partes. Então ele vai criando vasinhos mais fraquinhos ainda, vasinhos que são facilmente sangráveis ali, que se arrebentam, que fazem microaneurismas, e tudo isso vai causando a retinopatia diabética, que é a doença do diabetes no fundo do olho, que hoje é uma das principais causas de cegueira irreversível, né, Fernando? Bom, acho que nós estamos falando, gente, para quem está entrando agora, só Fernando para orientar, eu já tive os comentários aqui, mas você pode ficar à vontade para fazer pergunta, tá? Tem a interrogaçãozinha ali embaixo, pergunta que você quer saber sobre o exame do fundo do olho, sobre doenças do fundo do olho, sobre o exame oftalmológico, a gente vai ter o maior prazer em responder para você, tá bom? E depois, no finalzinho, a gente desativa também para ter um bate-papo, caso alguém queira escrever e falar alguma coisa. Fique à vontade, tá, gente? Aqui a live é para vocês participarem, tá bom? E outra coisa, a live depois fica salva aqui também, né? Perdeu uma parte, quer assistir de novo, ou quer marcar alguém para assistir porque achou interessante, pode fazer isso. A live vai ficar um tempo aí, né? Vai ficar salva aí para visualização posterior, tá bom? Bom, um dos exames, assim, de certa forma, que podem ser feitos também, não é diretamente o exame de fundo do olho, mas ele avalia possíveis alterações que podem ter no fundo do olho. E é considerado por muitos o primeiro exame oftalmológico, a primeira avaliação oftalmológica, que inclusive a lei é obrigado que o pediatra ou até o oftalmologista, em alguns casos, faça ainda na maternidade o que a gente chama de teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. Esse teste ele tem muita importância, né, Fernando? Porque ele avalia algumas doenças que podem atrapalhar o desenvolvimento da visão da criança. Fala um pouquinho do teste do olhinho para nós, Fernando. O que você pode dizer a respeito desse teste? Então, o teste do olhinho, né, ele é um teste de triagem neonatal que é obrigatório, né, aqui no Brasil. E ele pode ser feito por um pediatra ou um neonatologista ali na parte quando a ou uma luz ou um reflexo branco ou um reflexo que não seja o vermelho, que é o anormal. E quando acontece isso, o pediatra ou o neonatologista vai encaminhar para fazer o exame de fundo de olho, que é feito pelo oftalmologista daí. Então, uma série de doenças podem causar isso daí, desde o glaucoma congênito, que é o problema de pressão alta já quando a criança nasce. A criança nasce com um olho um pouco maior, de uma coloração azulada, então é uma coisa diferente. Catarata congênita, que é possível também. Algumas crianças nascem com problema de catarata, fica com o olhinho, a menina do olho fica meio branquinha. Infecções congênitas, como a tal da toxoplasmose, é muito comum. A toxoplasmose, ele é até feito um rastreio durante a gestação, e é extremamente perigoso. A criança, a mãe que é infectada pela toxoplasmose durante essa gestação, ela pode transmitir essa toxoplasmose para o filho e pode acometer o olho. E são lesões extremamente graves, que levam à cegueira mesmo. Além disso, a gente tem o que a gente chama de retinopatia da prematuridade. Ela é um pouco diferente, porém ela também faz parte desse espectro, ou até mesmo alguns outros tipos de inflamações no olho, ou retinopatias,
que envolvem essa prematuridade, que vão causar contrações dentro do olho, que pode até levar a um descolamento de retina. E outro problema também, que infelizmente acontece, é o retinoblastoma, que é um câncer realmente que tem no olho da criança, que muitas vezes, né, é irreversível, né, e é perigoso até. Esse retinoblastoma, ele é perigoso porque ele pode criar metástases para o corpo. Então ele é importantíssimo ser detectado precocemente, por isso que é até feito esse teste do olhinho para a gente poder detectar essa triagem para algum tipo de retinoblastoma, né, para justamente até prevenir uma possível metástase ou morte dessa criança, né. Então, o teste do olhinho é imprescindível, não pode deixar de fazer, tem que fazer, e qualquer alteração que tenha nele tem que encaminhar para o oftalmo para a gente fazer uma avaliação mais completa mesmo, né. Beleza. Nós temos uma pergunta aqui no Facebook, tá? Nós estamos transmitindo ao simultâneo no Instagram e no Facebook. A Amanda, ela está perguntando para nós. Boa noite, Amanda, tudo bem? Amanda é de Colorado, tá? Ela também gosta de Fusca, que nem eu. Meu pai, ele descobriu, eu tenho um Fusca antigo, um Herbzinho, e a Amanda tem também. Invejável. Meu pai descobriu... Invejável. Meu pai descobriu que estava com DMRI. Infelizmente era tarde, muito afetada. A DMRI também precisa de diagnóstico precoce. Hoje só controla para não piorar, né? Então, na verdade, foi um comentário que ela fez, muito bem lembrado, Amanda, agradeço pela tua participação aqui, né? Realmente o DMRI é uma alteração. Oi, tinha cortado. Deu uma pausa aqui agora. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre DMRI? Pode ser. Posso falar? Opa, você que manda. Posso falar? Não, então, a DMRI realmente é uma degeneração que a gente tem no olho, né? E relacionada à idade, né? Como a gente fala, uma degeneração macular relacionada à idade. O que acontece conforme vai passando o tempo, as células da visão, da retina, né? Bem nessa região central, que é a mácula, que é o local onde tem maior quantidade de células de visão, então tem um metabolismo muito grande. Esse metabolismo, com o tempo, vai causando acúmulo de secreções, e essas secreções elas vão machucando as células, e é um processo que vai aumentando com o tempo. Algumas pessoas têm uma predisposição a ter isso, principalmente predisposição genética. Então, pessoas que têm pai com DMRI, vó, tio, tia, também pode ter DMRI e tem uma predisposição maior a ter. Outros casos que podem ter DMRI seriam pessoas tabagistas, pessoas de pele clara e pessoas de olhos claros. Também tem uma predisposição maior a ter esse tipo de problema, né? E o problema da DMRI realmente é que, quando chega em estágios avançados, ela não tem como mais ter um tratamento efetivo. É só não piorar, né? O problema também, quando ela já está no estágio de baixa de visão, ela ainda pode complicar mais, levando a sangramentos que tem, às vezes, até fazer injeções no olho para controlar esse sangramento. Mas não quer dizer que essas injeções vão melhorar a visão, ela vai controlar a doença. Então, a DMRI é assim, é importante ter essa ideia da DMRI, que quanto mais precoce você conseguir ver a DMRI, a gente consegue utilizar alguns medicamentos via orais para tentar controlar essa oxidação que está acontecendo ali nas células da visão. Esses medicamentos, eles não vão fazer o tratamento inteiro, mas eles vão controlar em a maioria dos casos, né, até na verdade 30% dos casos, eles vão conseguir controlar a doença, não vai impedir a progressão dessa doença. Então 30% é um número muito expressivo, na verdade.
Então, a gente precisa ter esse diagnóstico, às vezes, precocemente, e pessoas que têm familiares com DMRI, começar a fazer exame a partir dos 45, 50 anos de fundo do olho, para ver se detecta alguma alteração que necessita desse medicamento, desses medicamentos orais, que a gente chama que é de um polivitamínico, praticamente, né? O problema é, a pessoa vai perguntar, tá, então meu pai teve DMRI, então eu já vou começar a tomar o remédio. Não adianta, tá? Essas medicações só agem nas pessoas que têm indicação para o uso. Não adianta tomar o remédio achando que vai prevenir. Então, tem que ter a indicação certa, né? Então, as indicações normalmente são feitas, né, baseadas no fundo de olho. Então, infelizmente, é uma doença ainda que não tem um tratamento muito efetivo, né? A gente consegue mais controlar os danos do que melhorar realmente a visão. Em poucos casos, a gente consegue uma melhora de visão, mas é quando está mais avançado realmente a doença. É exatamente o que você falou, né? Essa parte da genética é muito importante. A gente percebe também que, pelo que tem acontecido, que a prevalência tem aumentado um pouco. Existem evidências que alguns estudos direcionando a gente acreditar que o excesso de luz azul pode acelerar alguns casos de DMRI, bem como a exposição solar também, sem a proteção, sem o filtro ultravioleta. Então, assim, mesmo que você tenha o fator genético envolvido, existem algumas coisas que você pode fazer para prevenir, ou pelo menos para diminuir a chance disso acontecer, né? Que é usar óculos de sol com proteção, não é qualquer tipo de óculos, tá? E também tem a questão aí da prevenção do excesso de luz de eletroeletrônicos, né? E uma coisa bem interessante que você falou, né? Que a gente direto, eu pelo menos vejo direto no consultório, paciente falando, doutor, me receita uma vitamina aí para prevenir, para cuidar melhor dos meus olhos, né? O excesso de vitamina, que precisa ficar bem claro, que o excesso de vitamina muitas vezes é mais prejudicial do que a falta em alguns casos. Tá? Então, às vezes a pessoa acha que está lá tomando aquele monte de vitamina e fazendo um bem para o seu organismo, pode estar fazendo um mal. Tá? Então, fica aí a orientação, né? Se a pessoa tem uma boa alimentação variada, com frutas, verduras, se a pessoa se alimenta de carnes, se a pessoa não tem nenhum problema intestinal, a princípio não tem por que fazer complementação vitamínica sem o diagnóstico, só para prevenir. Tá bom? Bom, o José acabou de mandar um oi aqui para a gente, dizendo que ele é de Mato Grosso, está assistindo a nossa live aqui. Boa noite, José. E que ele tem glaucoma congênito, né? Realmente, glaucoma congênito, como o Fernando acabou de explicar, é um dos exames que podem ser verificados no teste do olhinho, tá? Mas às vezes demora um pouquinho mais, então é importante o pediatra também ter algumas orientações, e o acompanhamento oftalmológico inicial, nos primeiros anos de vida da criança, é muito importante também. Um abraço para você, José. Bom, dando continuidade, Fernando, aqui a gente montou, pessoal, tipo um roteirinho de perguntas, a gente deixou, sempre que a gente coloca live, a gente coloca ali para deixar as perguntas, os comentários, e algumas pessoas já mandaram as perguntas para a gente. Então, eu fiz mais ou menos o roteirinho que a gente está procurando seguir aqui, né? E algumas coisas a gente acabou falando, pelo menos introduzindo, né? Então, quem tem diabetes precisa preocupar com a visão, frequência de consultas, etc., né? Fernando, a questão do exame preventivo pelo diabetes, né? A gente deixou bem claro aqui quando você explicou que o diagnóstico pode não ser imediato, né? A pessoa pode demorar um pouco para descobrir que tem o diabetes. E outra, a gente tem pelo menos 2 tipos de diabetes, né? Aquele diagnóstico que é mais claro, que é quando a pessoa é insulino-dependente, né? Antigamente conhecida como tipo 1, e aquele que é o tipo 2, que é geralmente que a pessoa demora para descobrir. Inclusive, é uma das causas que vai no consultório, porque a visão está oscilando. Minha visão estava boa, ficou ruim, agora está melhorando, mas de vez em quando fica ruim de novo. Deu uma travada aqui, tá? Vamos imaginar então, aquele paciente que descobriu que tem um diabetes tipo 2, porque é o mais comum, assim, vamos dizer, e às vezes não é tão claro.
E qual a frequência que ele deve fazer o exame de dilatação, o exame do fundúrio, avaliação oftalmológica? Então, é assim, ó, o diabetes tipo 2, então, igual eu tinha dito, normalmente ele só vai descobrir depois de muito tempo da doença. O indicado é, assim que descobriu a doença, já fazer um exame de fundo de olho, um exame de mapeamento de retina, para a gente poder verificar se tem alguma lesão. Baseado nesses exames, a gente vai poder fazer uma frequência de avaliações. Pode ser semestrais, pode ser anuais, ou até mesmo, às vezes, a cada 2 anos, se estiver muito bem controlado, não tiver lesão nenhuma. Normalmente, a gente avalia uma vez por ano, quando não se tem doença ou quando se está bem controlada a diabetes. Se a diabetes ela não estiver bem controlada, acima de 200, né? Ou até mesmo a tal da hemoglobina glicada, acima de 7,5, 7, a gente tende a avaliar a cada 6 meses. Porém, todavia, se a pessoa já tem algum grau de comprometimento da retina, algum tipo de lesão, aí é mais interessante avaliar até mesmo a cada 3 meses, solicitar algum exame complementar. Exames que, como, por exemplo, vai até contraste na veia, que a gente tira foto lá de trás do olho, a gente consegue avaliar a evolução disso, avaliar, às vezes, nesse tipo de exame, se tem alguma lesão que necessita de tratamento que não conseguimos avaliar num exame normal, na oftalmologia, porque algumas lesões são imperceptíveis até mesmo no nosso exame. A gente só consegue avaliar com exame complementar. Tem essa questão que é a angiografia, né, que vai ao contraste, e tem até mesmo uma tomografia que a gente faz lá de trás do olho, que também avalia a parte central se tem algum tipo de inchaço ou não. Então, são todos exames complementares que a gente faz. Mas a rotina de exame vai depender muito do grau de comprometimento. Se a pessoa tem a diabetes controlada e não tem nenhum tipo de lesão no olho, a gente solicita normalmente uma vez por ano. Tem algum tipo de lesão, uma lesão leve, uma vez a cada 6 meses. Se for uma lesão que necessita de tratamento, daí vai variar muito de pessoa para pessoa, mas às vezes até um acompanhamento semanal, uma vez por mês, por um período indeterminado aí, né? Mas a diabetes, ela, infelizmente, ela vai necessitar de um acompanhamento aí o resto da vida, né? Porque é uma doença que, infelizmente, ainda não chegou a uma cura, só controle mesmo. Esse é o caso do diabetes tipo 2. O tipo 1, né, que é aquele que a gente tem já desde a infância e tudo mais, esse daí é um diabetes mais agressivo, digamos assim. Normalmente, essas pessoas que têm a diabetes tipo 1, elas controlam muito bem a diabetes ou não se tem nenhum grau de doença ocular até os 18, 20 anos. A partir disso, começa a ter. O tempo da doença começa a machucar e, às vezes, mesmo o controle adequado não significa que você não vai ter nenhum tipo de problema. Então, esses diabéticos tipo 1, infelizmente, a partir dos 20 anos já começa a ter algum grau de problema no olho relacionado à diabetes. E é mais importante ainda fazer esse acompanhamento, né? Então, infelizmente, assim, não tem muita forma de correr disso. Tem que fazer acompanhamento mesmo com oftalmo e se tiver algum grau de comprometimento, fazer um acompanhamento mais de perto. Maravilha. Exatamente isso, o diabetes aí não dá para descuidar, não. Bom, a gente já falou também de outras doenças, né, que o exame do fundo do olho, o acompanhamento oftalmológico pode prevenir, como o glaucoma, hipertensão, toxoplasmose e tudo mais, né. Fora isso, também teve algumas perguntas mais específicas aqui, né. Eu recebi uma pergunta de um paciente dizendo o seguinte, ó, eu tenho 4 graus de miopia e meu pai teve um descolamento de retina. Ele me perguntou se ele também tem risco de ter descolamento e como que funcionaria, como seria o acompanhamento ideal no caso dele. O que a gente fala para ele? O pai teve descolamento de retina? O pai tem descolamento de retina e ele tem 4 graus de miopia. Não falou mais nada no questionário. Entendi. Bom, então é assim, ó, os automíopes, né? Normalmente, os automíopes a gente classifica acima de 6 graus de miopia, né? Porém, uma miopia de 4 graus também já é uma miopia já considerável.
Pessoas que são míopes, elas têm elas têm áreas dentro do olho, nessa parte interna da retina, que são áreas de fraqueza. E essas áreas de fraqueza, elas podem levar a umas pequenas roturas na retina, né? Rasgos que dão na retina. O que acontece? O olho do míope ele vai crescendo muito de tamanho, de comprimento. E esse esticar do olho leva a essas áreas de fraqueza e, consequentemente, às vezes uma batida, alguma compressão, o ato de esfregar o olho, né, que muitas pessoas ainda têm esse hábito, né, de esfregar o olho, leva a uma compressão do olho e essa compressão faz com que movimente todas as estruturas lá dentro, principalmente o gel vítreo que a gente tem. Esse gel puxa a retina e leva um rasgo na retina. Esse rasgo ele pode ser infiltrado por água e levar a um descolamento de retina. Então, quem tem descolamento de retina e é míope, tem que avaliar bem o olho que não teve descolamento. Vê se não tem nenhuma lesão, nenhuma área de fraqueza. Pois se tiver qualquer área de fraqueza, tem que se fazer um tratamento com laser para se prevenir um descolamento de retina. Porém, se não tiver áreas de fraqueza, às vezes o laser não é necessário, mas tem que se investigar muito bem, fazer esse mapeamento de retina nessas pessoas que são automíopes ou que tiveram algum caso de descolamento de retina na própria família. Então, no caso dela, que tem um pai com descolamento de retina, ela, se for míope, tem que fazer uma avaliação também de mapeamento de retina, ver se não tem nenhuma área mais frágil e está, no caso dela, com um descolamento de retina na família, tem indicação até de laser, caso tenha uma área que a gente suspeite ser mais frágil. Mas isso, o laser por si só, não vai inibir o problema total. Isso não quer dizer que não possa vir por um trauma mais grave ter um rasgo maior. Então, sintomas como, por exemplo, aquelas mosquinhas que a gente tem flutuando no olho. Sintomas como flash de luz. São sintomas que indicam trações na retina ou descolamento desse gel lá de trás do olho. Esses sintomas eles têm que ser acompanhados, têm que ser vistos com o oftalmo, com o retinólogo, porque podem indicar rasgos na retina. Então, pessoas que estão paradas, de repente começam a ter um flash de luz, uma faísquinha de luz do lado, isso pode indicar trações na retina, e até mesmo rasgos. E essas pessoas precisam procurar rápido até um oftalmo para ver se não tem nenhum tipo de lesão realmente. Agora, se a pessoa tem uma sombra no olho, uma mancha escura, isso aí não tem jeito, você tem que procurar no mesmo dia. Porque aí, se a gente tem um descolamento de retina com uma detecção precoce, né, a gente consegue fazer uma cirurgia, consegue tratar, sem às vezes ter sequela. Porém, se demorar muito, aí fica com sequela e não tem volta mais à visão. Então, o descolamento de retina ele é bem grave. E míope tem mais chance de ter do que uma pessoa normal, tá? Exato. Eu sempre gosto de falar que a pessoa míope normalmente tem um olho um pouco maior do que a média e por isso acaba tendo uma área um pouco mais fina, né? A tendência é ter a retina um pouco mais fina e causar esse risco de descolamento um pouco maior, né? E isso já respondeu também uma outra pergunta que me mandaram, né? Eu vejo alguns mosquitinhos frequentes, assim, né? De vez em quando uma manchinha, dá a impressão que está aqui, dá vontade de pegar, e perguntar para mim o que é isso e se precisa tratar, né? Então você já respondeu em partes, né? Essas moscas volantes, chama isso mesmo, né? Mosca volante, que é esse descolamento ali do vítreo, né? Desse gel que a gente tem no fundo do olho. Agora o tratamento, né? O que você fala do tratamento, Fernando? Então, essas moscas volantes aí, elas incomodam muita gente, na verdade, né? Infelizmente, o nosso gel do olho, ele vai virando água, ele vai se degenerando com o tempo. Como ele é grudado na retina, quando ele vai se descolando da retina, ele causa essa tração e a borda dele, ele é levemente visível. Por isso que a gente vê teiazinhas, às vezes, e às vezes mesmo os mosquitinhos que ficam flutuando, que é a borda desse gel, né, que ele vai se contraindo com o passar do tempo e virando água. Infelizmente, não existe assim um tratamento simples para isso, né? Pequenas áreas disso daí, pequenas moscas, não se mexe.
né? A gente não costuma fazer tratamento em mosquinhas que estão só no campo de visão, só que não estão atrapalhando muito. Agora, quando você tem uma mosca, né, uma área de opacidade bem grande que está atrapalhando muito, alguns estudos mostram que dá para se fazer laser. Só que qual que é o problema? O laser vai atingir aquela área grande e vai fazer várias pequenas áreas. Então, uma mosca que era uma mosca grande vai ficar várias mosquinhas pequenininhas. Né? Então, às vezes fica até mais incomodada com isso. Entendeu? Então, é um problema, na verdade, isso daí. Porque vai causar insatisfação. E uma outra forma seria fazer uma cirurgia, né? Mas daí é quando é muito avançado isso daí. Quando a pessoa não consegue fazer não consegue fazer nada por causa dessas opacidades que tem aí no meio da visão. Mas o problema é que é uma cirurgia da parte interna do olho, né? E como qualquer cirurgia tem risco, não dá para se fazer uma cirurgia por qualquer coisa. E essa parte dessa cirurgia, quando envolve retina, é muito perigoso, porque quando você faz a cirurgia, você tem que ter um motivo para tal. Por exemplo, um descolamento de retina. É um motivo que, se não faz a cirurgia, você vai perder a visão. Agora, quando você faz uma cirurgia para tentar tirar uma mosquinha só, às vezes você cria uma fraqueza no olho que antes não tinha. Entendeu? Então, não vale a pena fazer essa cirurgia se não for realmente necessário. Tem que ter muita cautela nessas horas, né? Mas as mosquinhas, elas se incomodam realmente e o tratamento fica baseado mais na cirurgia, no laser, né, que a gente tem. Porém, não são tão efetivos assim. É só quando é realmente muito necessário. O que a gente vê no consultório, né, na maioria das vezes, é que a pessoa, com o tempo, ela tende a se acostumar, né, com essa percepção, né, dessas mosquinhas, muitas vezes só vendo quando você está num lugar mais claro, numa parede mais branca, né, e a impressão que dá é que a pessoa se acostuma e não se sente tanto incomodado com o passar do tempo, né, porque realmente, como você disse, talvez não valesse a pena o risco cirúrgico. Pessoal, estou liberando os comentários aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda tem um tempinho, nós vamos acabar de responder as outras que tem aqui pergunta, mas estamos indo para os finalmente do nosso bate-papo. A outra coisa que também já falou mais ou menos aqui, o Fernando, no finalzinho agora, né? Que há uma semana ela começou a ver luzes, como se fossem flashes, faíscas. Ela perguntou se ela tem motivo para se preocupar, se ela precisa procurar um atendimento. Você acabou de responder que é um sinal de tração ali da retina, né, do vítreo, né, e que realmente é um sinal de alerta, né, a pessoa precisa procurar sim atendimento, né. Não, e muitas vezes é assim, ó, Wilson, essas trações, elas se mantêm durante um tempo. Então a pessoa começa a ver essas faísquinhas, tem que procurar o quanto antes, né, o atendimento e fazer o mapeamento, dilatar o olho, né, e ver toda essa parede interna da retina mesmo, né, todas as áreas. Qual que é o problema? Às vezes essas faísquinhas, esses flashes, eles duram algum tempo, às vezes até um mês, 3 semanas. E normalmente temos que fazer, daí quando ela é duradoura, é sinal que está acontecendo a tração ainda. Essa tração ela não parou. Enquanto tiver o flash, é indicado fazer o mapeamento para ver se não vai abrir alguma rotura durante todo esse tempo. Né? Depois que termina o flash, a gente normalmente ainda dá um prazo de 1, 2 semanas para fazer uma nova avaliação, para ver se não tem algo que já resultou ou alguma coisa que causou algum tipo de dano. Então, os flashes, eles são indicativos de trações e são, assim, necessários acompanhamento, às vezes até durante um mês aí, viu? É bem importante isso. Aí uma pergunta parecida, né, que eu coloquei aqui, que uma pessoa falou para mim, eu tenho dores de cabeça constante. Em grande parte delas, eu perco um pouco a visão alguns instantes antes da crise. Isso tem alguma coisa a ver com o problema do fundo do olho, com a retina? Então, na verdade, assim, essas dores de cabeça, elas podem indicar muitas coisas, na verdade, né? Crises até mesmo de enxaqueca, que é o mais comum que temos na população,
verdade, né? Ainda mais hoje com a questão da luz do celular, a tal da luz azul, luz de computador. Esse tipo de luz aumenta muito, está aumentando muito a frequência de pessoas que estão tendo crise de enxaqueca, né? E a enxaqueca, o que ela vai fazer? É um vasoespasmo que vai dar no nervo da visão, muitas vezes, né? Quando pega realmente a visão. E, além da dor de cabeça, ela pode ter, então, um acometimento do nervo da visão. Quando ela acomete o nervo da visão, ela pode causar realmente uma queda súbita da visão, né? Fica uma mancha escura na visão quando pega o nervo. Mas, normalmente, ela não pega esse nervo, graças a Deus. Porque se toda a crise de enxaqueca pegasse o nervo, a gente ia ter um problema muito sério, né? Ela fica, normalmente, mais restrita à dor de cabeça, pelo esse aumento da sensibilidade à luz, né? É importante fazer uma avaliação, porque normalmente a gente consegue até fazer um tratamento junto com o neurologista dessas enxaquecas. Só que um dos tratamentos justamente é o uso de um óculos que tem filtro de luz azul, né? Como as pessoas hoje em dia usam muito celular para trabalho, computador, tá escutando? Tá travado? Eu acho que travou tudo. Alô? Pessoal, aqui está travado para mim, vocês estão escutando aí? Para mim está travado aqui, Fernando. Não sei se você está vendo aí, mas pelo que o pessoal está falando aqui, está funcionando bem ali. É só o meu que travou aqui para você, tá? Oi? Então, assim, finalizando aqui, Fernando, né? Primeiramente eu gostaria de te agradecer, também já está dando quase 1 hora aqui de live, né? O tempo que normalmente o Instagram permite que a gente faça, né? Então, primeiro de tudo, gostaria de agradecer, convidar o pessoal que está aqui participando, aqueles que não seguem o Fernando, sigam ele no Instagram, tem bastante coisa para poder oferecer em termos de conhecimento, informação para a gente. E aqueles que seguem o Fernando também estão convidados a seguir o meu perfil, que toda quarta-feira, por exemplo, tem uma live falando sobre alterações, sobre dicas de saúde, sobre informações importantes para os nossos cuidados, tá? Fernando, eu vou deixar a palavra para você, agradeço pela atenção, eu não estou te ouvindo, tá? Eu sei que o pessoal está ouvindo, está normal, está falando aqui que está tudo bem, mas aqui para mim cortou. Então eu me despeço de você, agradeço, e de repente a gente combina uma outra qualquer hora aí, tá bom? Alô? Para mim aqui está travando. Alô? Vou ver se eu tirar aqui. Fernando? Travou aí também? Pessoal, desculpa, acho que deu algum problema aqui na conexão. Chamei o Fernando aqui de novo e a gente consegue só se despedir para finalizar a live, mas só lembrando então, toda quarta-feira a gente faz lives como essa, fica aí com o convite para todos, tá? E agradeço a atenção de todos. Se vocês quiserem, surgiram novos temas, algumas coisas que vocês gostariam de ter aqui, tá? Só lembrando, semana que vem a gente
Voltou. Oi. Fernando, eu fiquei sem você aqui na hora, não estava te escutando. Eu apenas agradeci a tua participação e falei que de repente a gente combina outro dia. E lembrando, pessoal, então, que toda quarta-feira tem a live da semana que vem vai ser especial para a pessoa que é muito ansiosa. Nós vamos falar com um psiquiatra e nós vamos falar sobre um foco mais para o pessoal que vai fazer vestibular agora também, tá? É uma pessoa muito bacana que tem uns cursos, algumas informações muito legais direcionadas a essa área de controle da ansiedade. E aí você pode me perguntar o que isso tem a ver com a visão, né? Muita coisa. Vou te contar tudo na quarta-feira que vem. Fernando, fique à vontade para se despedir. Esclarecer aí relacionado à retina, porque as pessoas realmente não conhecem essa área, né? É uma área incomum, né? Normalmente as pessoas só ouvem dizer alguma coisa ou outra. Quando eu consulto, eu tento mostrar como funciona alguma coisa ou outra, mas qualquer dúvida que precisar, estou à disposição. Pode me mandar um direct, pode falar comigo, que a gente tenta esclarecer assim que possível aí, né? E a gente está aí acompanhando, trabalhando junto com o Dr. Wilson aí e à disposição de todo mundo, assim que precisar. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, então boa noite, fiquem com Deus e até a próxima quarta, hein? Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, tchau.